Quando a gente lê um livro que marca a nossa vida e que traz ensinamentos que nós nunca vamos esquecer, porque tratam de assuntos muito profundos e que fazem parte da história, de um pouco da história da humanidade, né? Alguns livros de literatura são assim. Nós temos vontade de incentivar outros a ler um livro desse, como por exemplo o Diário de Anne Frank. É um dos livros aqui na sala de leitura dos mais procurados pelos alunos, porque muitos professores indicam esse livro para que você tenha um conhecimento de uma realidade que nós não vivenciamos durante a Segunda Guerra Mundial, mas que uma jovem como vocês, né, meus alunos, vivenciou e teve a perspicácia de escrever num diário. E como é que eu faria para incentivar outros a lerem o Diário de Anne Frank? Eu faria um pequeno resumo da história para contar para os outros, mas é claro, não dando detalhes de tudo que aconteceu no livro, senão a pessoa perde o interesse, não é? Então, hoje eu vou dar algumas dicas para vocês de como fazer um bom resumo, ok? No caso de Anne Frank, eu diria assim no meu resumo: esse livro retrata o dia a dia de uma menina, mocinha, judia, e de sua família fugindo da perseguição nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Esse livro vai mostrar onde eles se esconderam, como eles viviam, como eles se alimentavam, como ela viveu aquela reclusão durante tantos anos, e vai mostrar detalhes do dia a dia de um judeu naquele período da perseguição nazista, até as consequências que ela vai ter no final do livro. E esse livro é muito interessante, é muito legal você ler. Por quê? Porque você vai entrar na vida dela, você vai conseguir. Eu senti assim, e muitas pessoas com quem eu converso sentem a mesma maneira, que as palavras que ela usa, como é um diário, né? O Diário de Anne Frank, no dia a dia dela, você vai vivenciando junto, como se você tivesse passando aqueles momentos. Então, é um livro muito marcante. Você, depois que lê, não esquece jamais. Agora, vocês perceberam que eu não dei detalhes exatamente do que aconteceu com ela. Por quê? Porque senão eu tiraria a graça do livro. E cada pessoa que fizer um resumo vai falar sobre algum tipo de impressão que mais lhe chamou a atenção. Porque cada pessoa enxerga, né, o livro, um filme, algo que lhe marca de uma maneira um pouquinho diferente. Tanto aqui na nossa sala de leitura, para vocês terem uma noção, né, uma das personagens que nós fizemos um trabalho sobre protagonismo feminino foi a Anne Frank. E uma aluna que tinha muito talento no desenho e na pintura fez um retrato dela. Então ficou aqui, né, junto de outras, né, personagens tão importantes que nós temos femininas, a Anne Frank foi uma das homenageadas. Então, um resumo, ele tem que mostrar para a pessoa que você está incentivando a ler ou assistir um filme, que aquele livro ou que aquele filme realmente vale a pena. Com isso, você vai ter que mostrar para ele alguns detalhes que você gostou, mas sem dar spoiler. Aí vocês vão me perguntar: tudo bem, Karine, isso é quando a gente lê um livro legal, que a gente gosta e que a gente quer indicar para uma pessoa, vai ler
e ela vai gostar. Mas e se for um livro didático? Ah, o livro da escola. Eu vou pegar um livro de história, né, que é a matéria que eu leciono, e tem uma parte aqui sobre o Egito, as atividades econômicas no Egito Antigo, tá? Eu vou mostrar para vocês como eu faço um resumo para mim, um resumo meu, que me ajudaria a gravar para uma prova ou para contar para alguém o que eu entendi sobre o Egito, tá? Então, assim, primeira coisa que eu tenho que fazer, se o livro é meu, eu até posso pegar uma caneta marca-texto, uma caneta comum também, e sublinhar os pontos que eu acho mais importantes da frase. Porém, muitos livros, eles são reutilizáveis. Então, você vai ter que entregar o seu livro para outro aluno utilizá-lo. E aí você não pode deixar o resumo já pronto, porque é a sua impressão daquela matéria. E segundo, porque não é de bom tom, né? Não é educado. Porque outra pessoa vai ler o livro, então ele não pode vir com o seu rabiscado, vamos dizer assim, tá? Então o que eu faria? Eu costumo ler parágrafo por parágrafo e tentar imaginar assim, peraí, o que eu entendi desse parágrafo? Qual é a coisa mais importante que esse parágrafo me ensina? Ou ele é um parágrafo apenas de ligação entre os dois parágrafos e eu posso suprimir no meu resumo, tá? Então vamos supor, a agricultura era a principal atividade econômica no Egito Antigo. Isso é uma coisa muito importante, ok? Então eu pego aqui no meu caderno de notas, coloco lá, né? Egito. Eu gosto de fazer muito em tópicos. A agricultura, eu botaria assim: agricultura, principal atividade. Ok? Resumir, principal atividade econômica. Ok, essa frase eu não posso tirar. Porque se alguém me perguntar do que os egípcios viviam? Da agricultura. Ok, mas como assim? Eles praticavam agricultura, não era um lugar difícil? Então vamos ver. Em época de fartura, os campos cultivados impressionavam os viajantes que vinham de regiões distantes, como o historiador grego, Diodoro, tal. Ele chegou a afirmar que a atividade parecia um pouco de trabalho e poucos recursos. Com certeza ignorava o árduo serviço do agricultor. Será que isso aqui vai ficar na minha mente alguns anos à frente? Essa parte aqui? Não. É interessante? Mas não vai ficar na minha mente. O que vai ficar na minha mente é isso aqui, ó, que a agricultura era a principal atividade econômica dos egípcios. Aí vamos para o outro parágrafo, então. A prática da agricultura estava ligada ao Nilo e ao regime de chuvas. Muito importante. Ameaçados por grandes períodos de cheias ou longas estiagens que podiam interferir ou provocar escassez. Os egípcios tinham medo da fome. Na esperança de conseguir boas colheitas, reverenciavam os deuses e o faraó. Todavia, inúmeras crises ocorreram em vários períodos da história egípcia e tal. Ok. O que eu faria nesse parágrafo? Eu colocaria aqui importância. Para mim funciona assim. Na minha cabeça eu vou gravar assim: do rio Nilo para o cultivo. Eu quero gravar que esse rio era muito importante para os egípcios. E aí eu vou continuando, eu vou fazendo assim, parágrafo por parágrafo, eu vou vendo o que eu achei mais importante, uma frase ou um tópico que eu consiga resumir o que eu acho mais interessante dessa sociedade. Então, gente, se você lê um livro que você gostou muito e quer chamar outra pessoa para ler também, ou se você tem um trabalho escolar, né, de resumo de um pedaço ou de um capítulo de um livro, você tem que entender uma coisa:
você tem que ser capaz de, em poucas palavras, dizer o que mais importou daquele capítulo ou daquele livro que você leu. Então você não pode pegar um texto que tenha 10 páginas e o seu resumo continuar tendo 10 páginas. Isso não é resumo, isso é uma cópia, né? E você não vai conseguir gravar todas aquelas palavras. Você tem que entender que você tem que pegar partezinhas que você seja capaz de guardar para o seu dia a dia e mentalmente gravá-las para conversar com outros sobre esse assunto. É claro que se você tem um caderno e você tem lá as suas anotações do seu resumo, você vai voltar a esse caderno de vez em quando, né? A professora vai fazer então a prova sobre o Egito Antigo. Mas eu tenho meu resumo. Eu não preciso ler todo o capítulo de novo. Eu leio o meu resumo e vou mentalmente relembrando algumas fotos, algumas imagens do livro que vão me ajudar na hora da prova a lembrar das coisas importantes. Professora, mas você fala isso porque você já tem experiência, você já sabe o que é mais importante e o que não é. Eu não consigo fazer isso. Como é que eu vou descobrir o que é importante? Para mim tudo é importante, professora. Eu ouço muito isso, os alunos falando. Mas, gente, é questão de treino, é questão de começar a fazer. Tem muitos tutoriais na internet, tem muitos aplicativos que tem resumos prontos, né? E chama-se também mapas mentais, sabe? Palavras-chave, palavras ou expressões-chave que você grava. Você olha para aquele resumo e você, é verdade, gravou. Fica até na sua mente na hora da prova. Mas são outras pessoas que fizeram. Já estão lá prontos na internet, você vai ter que encontrar um monte, mas não foi o seu. Então o que eu aconselho vocês? Ao invés de apenas copiarem resumos prontos da internet, você pode até olhá-los. Vale a pena, claro que vale a pena, para você ter uma noção do que é um bom resumo, tá? Porque aqui em poucas palavras no meu vídeo eu não posso fazer muita coisa para mostrar para vocês, né? Dei algumas noções, mas vocês podem pesquisar muito mais. Acontece que uma coisa você tem que ter na sua mente: o resumo só vai ficar gravado para você se ele fizer algum sentido para você. Então é melhor você tentar fazê-lo e não apenas copiar de algum lugar, ok? Vamos tentar, vamos nos esforçar a começar a fazer resumos, que vocês vão ver quão válido é para a vida toda, em qualquer matéria, em qualquer disciplina da escola e na sua vida diária. Fazer resumos mentais é muito importante e fazer resumos escritos também, ok? Então acho que é uma dica válida. Fica aqui o meu abraço, um beijo grande, até a próxima.